Senhor, meus queridos irmãos. Que bom poder estar na presença do Senhor mais uma vez. E quero cumprimentar também todos os internautas que estão das suas casas, mas recebendo a palavra do Senhor. Que a bênção de Deus chegue onde vocês estão também, de forma toda especial. Você pode ficar de pé mais uma vez, por favor? Faz um exercício aí e vamos ler a palavra de Deus, esse livro por excelência, e vamos meditar naquilo que Deus tem preparado aos nossos corações. Epístola escrita por Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4 e depois o versículo 12. Epístola escrita por Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4 e depois o versículo 12. Glória a Deus. A igreja está bonita, repleta de salvos. Quem está feliz com Jesus e pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta alguma. Versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Podeis assentar. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a sua vida, a sua casa. E que bom que você escolheu estar aqui. Estar na presença do Senhor é uma escolha. Muitos escolheram outros lugares, mas você escolheu estar na presença de Deus. Com razão dizia o salmista Davi: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Então você escolheu um lugar que vale por 1000, e por isso nós estamos alegres. Eu estava lendo essa carta do apóstolo Tiago, provavelmente irmão de Jesus, e muitas coisas vieram ao meu coração para compartilhar com os irmãos. E uma das coisas que eu pude perceber nessa palavra é que essa carta ela é muito atual. A mensagem que Tiago traz, ela é muito atual e ela se encaixa perfeitamente no tempo em que nós estamos vivendo e diante de tudo que nós estamos atravessando. Quando nós olhamos para um texto relatado por Jesus lá no Sermão do Monte, e nós lemos Tiago, nós vamos entender que há uma semelhança muito grande com o que Jesus falava, porque ele andava com Jesus. Então a primeira lição que eu aprendo é: quem anda com Jesus aprende a falar a linguagem dele. Amém? Não tem como andar com Jesus e usar outra linguagem. Se eu ando com Jesus, a minha vida é transformada. Tiago também, quando ele escreve essa carta, nós podemos comparar com o Provérbios do Novo Testamento, porque há palavras de esclarecimentos, há palavras de orientação, princípios válidos para a nossa vida, princípios claros que devem ser aplicados no nosso dia a dia. E eu quero desafiá-lo a ler essa carta nessa semana agora. Você vai terminar em um dia, ou em muito 2 dias, se você atentar com diligência para fazer uma leitura nessa carta. E você vai crescer espiritualmente de uma forma maravilhosa. Tiago, ele fala sobre alguns processos na nossa vida, desde o nascimento, crescimento e maturidade. Existem pessoas que nascem, crescem, mas nunca alcançam maturidade. E essa carta ela vem trazendo orientações para que nós alcancemos a maturidade em Cristo. A pior coisa na vida é um homem ter 40, 50, 60 anos e ainda não ter maturidade. Porque o processo natural na vida de uma pessoa é que depois que ela passou ali dos 35, ela já tem uma mente formada, ela já tem toda uma estrutura formada, e ela precisa então corresponder
com a idade que tem, com as responsabilidades que tem. E é muito lindo quando nós vemos jovens de 20 e poucos anos, mas que já alcançaram uma maturidade e que são espelho para essa geração que nós estamos vivendo hoje. Então, idade não significa maturidade, mas quem tem idade precisa ter maturidade. Amém? Poxa, pastor, e se eu não alcancei ainda? Você vai saber hoje se você alcançou a maturidade. A maturidade vem quando nós conseguimos enfrentar os problemas com serenidade. Quando você não perde a calma diante das situações. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. O amor não busca os seus interesses. O amor tudo crê. O amor nunca falha. Uma das provas mais vívidas na vida de um cristão é quando ele consegue aplicar o amor de Deus, porque o amor de Deus é o elo da perfeição. Paulo disse que nós não podemos ser considerados como meninos espirituais, levados por qualquer vento de doutrina. Uma hora está aqui, outra hora está ali, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Eu preciso crescer em Cristo. Eu preciso mirar no alvo que é o Senhor, porque esse mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer permanecer? Então faça a vontade de Deus. Ande na vontade de Deus e sirva o Senhor de todo o coração. Por que Tiago escreve essa carta? Ele escreve porque a igreja estava enfrentando alguns problemas que são comuns à nossa era de hoje também. Eles estavam passando por duras provações, estavam sendo perseguidos. Existia um problema em que as pessoas estavam sendo exploradas também pelos mais ricos da época, humilhadas, alguns querendo exercer posições de liderança e para isso passando por cima de tudo e de todos. Alguns não conseguiam dominar a sua própria língua. E a palavra de Deus diz que o homem que consegue dominar a sua língua, ele é perfeito. E nós estamos caminhando para lá, né, irmãos? Lutando para isso. Para sermos perfeitos, não em nós mesmos, mas naquele que é o cabeça, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos lutando para chegar lá. Alguns irmãos da igreja estavam se afastando em meio às perseguições. Alguns estavam abandonando o Senhor, abandonando a sua caminhada de fé. A palavra de Deus diz: importa caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. Muitas vezes nós começamos a nossa caminhada com muitas dificuldades, mas ao longo da caminhada, nós vamos descobrindo o prazer de servir o Senhor. Nós vamos descobrir o prazer de estar firmado em alguém que realmente pode nos ajudar. E aí a caminhada se torna mais leve, quando nós convidamos Jesus para nos ajudar a carregar a cruz. Sabe, irmãos, os dias que nós estamos atravessando são dias em que muitas pessoas estão entrando em depressão, porque toda a sua confiança estava aqui na terra. E quando os recursos da terra se acabam, e a pessoa ainda não conhece os recursos do céu, ela fica perdida. Mas eu quero dar uma boa notícia a você que está aqui hoje. Você só tem vencido, porque embora os recursos da terra estejam acabando, o celeiro do céu está aberto para você, e você pode tomar posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem vitória para a sua vida, Deus tem vitória para a sua casa. Eu sou especial para Deus. Você é especial para Deus? Mas ser especial para Deus não significa que eu não vou passar por prova, por dificuldades, porque os irmãos da igreja primitiva eram fiéis ao Senhor. No entanto, passaram por perseguições, afronta, calúnia, açoite, prisão, morte, mas não negaram a sua fé no Senhor. Então, ser amado por Deus não é sinal de que eu não vou passar por prova. Existe um evangelho sendo pregado por aí, em que a pessoa vem para Jesus e todos os problemas acabaram. Mas esse evangelho não é o evangelho bíblico. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições,
Mas ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da cruz. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada se compara aos tesouros que Deus tem guardado para o seu povo. Nada. A Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí tem hora que a gente diz: Senhor, abre lá as portas do céu para eu ver um pouquinho do que tu tens preparado. E aí nós olhamos para a vida de Paulo, e ele fala de coisas inefáveis, coisas que nós não podemos explicar com a nossa linguagem, com tudo que existe na terra. É isso que Deus tem preparado para nós no céu. Os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração. O seu ouro e a sua prata aqui na terra não se pode comparar com a glória que Deus tem reservado para você. Mas existe uma caminhada para seguir. Nós não fomos salvos por Deus e colocados numa redoma de vidro e blindados das tribulações dessa terra. Não. Ele disse: siga-me, renuncie, avance, prossiga, não desanime, não pare, olhe para o autor da sua fé, porque ele sabia que a caminhada seria difícil. Você não é uma planta colocada numa estufa que nem pega vento. Você não veio para um playground espiritual, só diversão. Não. Você veio para uma caminhada que deve te levar à maturidade na fé. E importa passarmos por muitas provações para chegarmos ao reino do céu. Existem pessoas que não conseguem entender por que um crente fiel enfrenta um câncer, por exemplo. Porque um crente fiel enfrenta o luto, vê os seus entes queridos passando para a eternidade. Mas Paulo tem uma palavra para nós aqui em Romanos capítulo 8 e versículo 37. Ele diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu estou certo que nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. A grande verdade é que Deus espera que nós enfrentemos as tribulações com perseverança, com fé, porque nós não vivemos pela vista, nós vivemos para agradar aquele que nos chamou. Nós não damos glória a Deus somente quando o dinheiro está no bolso. Se está faltando tudo, também glorifique, porque há providência de Deus a caminho daquele que sabe agradecer e que sabe glorificar no meio da prova. Nós precisamos resgatar esse evangelho para as nossas vidas. Nós precisamos enxergar as nossas misérias espirituais e chorar e lamentar diante da presença do Senhor. Nós precisamos converter o nosso riso em pranto e nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Quando você recebe uma mensagem assim: Deus vai te exaltar. Aí você: oh, queridos, vem prova aí, pode saber. Vem prova. Porque antes de Deus te colocar aonde Ele quer, Ele vai preparar o seu coração para chegar lá. Se você ainda não chegou, é porque você não está preparado. Então não murmure. Diga: Deus, me ensina a entender esse tempo e esse lugar que o Senhor tem para a minha vida. E me ensina a estar preparado quando eu chegar lá.
Existem provas fáceis e existem provas difíceis. As fáceis o crente passa dando glória a Deus. E às vezes nas difíceis ele passa murmurando. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou o amadinho do meu pai. Por quê? Porque você ainda está nessa terra. Porque você ainda está nesse corpo. Sujeito a todas as leis da física. Então você vai adoecer. Você vai chorar. Ah, meus queridos irmãos. Jesus, quando enfrenta o Getsêmani, ele era o amado do Pai. E naquele momento de dor e de angústia, de agonia, ele olha para os seus amigos mais íntimos e eles estão dormindo. Pedro, Tiago, João dormindo. E aí ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feito aquilo que eu quero, seja feito a tua vontade. Esse vale que você está atravessando só vai acabar quando você disser: Senhor, seja feita a tua vontade. Vá na minha frente e faz aquilo que eu não posso fazer. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Deus não se engana. Deus não erra o endereço da sua caixa postal. Tem o tempo da bênção chegar, mas tem o tempo da prova também chegar. Sabe, irmãos, tem vezes que a gente pensa: não, essa encomenda aqui só pode ser do meu vizinho, porque é muita prova. Não, é para você mesmo. Mas fiel é aquele que te chamou. E Ele vai te dar graça para chegar lá do outro lado. E aí um dia você vai abrir a sua caixa postal e vai estar escrito lá: mais que vencedor, porque você passou pela prova. É necessário passar. Ninguém aguenta uma noite toda de prova intensa, de frio intenso, de menos 30 graus se não estiver protegido. E a palavra de Deus diz: revesti-vos, pois, do Senhor Jesus como eleitos. Você tem todas as condições de ser vencedor e todas as armas estão ao seu dispor. Assim como eu também tenho. Alguns passam a prova num avião supersônico, que voa entre 1.400 km a 6.000 e poucos quilômetros por hora, que rasga o céu, e que quando passa perto de um prédio, quando ele passa muito baixo, é perigoso quebrar os vidros daquele prédio, porque isso já aconteceu. Tem gente que passa pela prova assim. Tem outros que vêm no trem-bala, 300 km por hora. Tem outros que vêm na velocidade do automóvel, 120, que é o máximo em algumas rodovias aqui. É 100, 110. Tem outros que passam pela prova de bicicleta, 20 km por hora. E tem outros que passam a pé, em média de 6 a 10 km em uma hora, dependendo do ritmo. Tem gente que não consegue fazer nem 3 km em uma hora. Tem outros que passam se arrastando. E tem outros que passam ajoelhados. Mas todos que perseveram passam pela prova, porque o Senhor nos sustenta nos momentos de dificuldade. Se você pudesse perguntar para o seu irmão, você poderia até perguntar: você está passando de avião supersônico ou você está passando de joelho? Mas não importa a maneira que você está passando, o importante é a sua perseverança, porque a promessa é para aqueles que chegarem até o fim. A Bíblia diz: aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Sabe, irmãos, quando nós queremos atingir uma velocidade que não é a nossa, nós vamos sofrer. Esses tempos atrás eu estava me programando para fazer uma caminhada. E aí um amigo falou: eu quero ir junto com o senhor. Aí eu disse: não, mas eu não estou preparado ainda para caminhar junto com você. Então a hora que eu estiver preparado, aí eu vou caminhar junto. Agora o meu ritmo é mais lento. Então entenda o tempo de Deus para a sua vida. Mas uma verdade é que eu não posso me acomodar na caminhada
e criar um ritmo lento, sendo que Deus tem algo maior, mais avançado para a minha vida. Eu tenho que entender o tempo de Deus, eu preciso caminhar no tempo de Deus, eu preciso andar debaixo da nuvem. Se a nuvem está andando, meu amigo, você tem que andar, mas se a nuvem parar, você precisa parar também. Porque tem gente que está sofrendo porque a nuvem já está lá na frente, a nuvem da glória, a nuvem da presença, aquela nuvem que durante o dia trazia sombra e descanso para o povo de Israel, e que à noite era uma coluna de fogo, e que trazia luz para o caminho. Meus amados, essa caminhada nós não podemos parar, nem de dia e nem de noite, porque o céu nos aguarda, e o ritmo é esse. Peça a força do Senhor e continue andando, porque Ele vai te ajudar. Peça força. Como eu devo enfrentar a prova? Que atitude eu devo ter? Tiago diz que é para eu ter a prova e entender que essa prova vem por Deus, e é para eu ter grande gozo ou grande alegria. Quem aqui fica feliz diante da prova? Tende grande gozo quando passardes por provações. Quando eu não entendo o propósito, eu não tenho alegria. Mas quando eu entendo, eu sei que Deus está trabalhando na minha vida, está trabalhando em mim para me tornar melhor. A maioria das provas que nós enfrentamos não tem nada a ver com a vida dos outros que estão nos perseguindo. Tem a ver conosco. Deus está trabalhando em nós. Se você estiver sendo provado, entenda que Deus está trabalhando na sua vida. E quando você estiver pronto, aí vai chegar o fluir de Deus, e você vai desfrutar de todo o cuidado do Senhor para com a sua vida. Houve um tempo na minha vida em que eu passei por muitas provas com amigos, e eram amigos que eu amava muito, e comecei a ser perseguido por esses amigos. E eu não entendia por que amigos verdadeiros se levantavam contra mim. E aí uma certa noite eu estava orando, o Senhor disse: eu os tenho levantado contra ti, porque eu quero te tirar desse lugar que você está, porque o seu tempo aqui já acabou. É difícil entender, mas nós precisamos entender que quando Deus usa alguém, Ele quer nos aperfeiçoar. Eu falava em algum momento aqui na oração que Deus, Ele permitiu que Davi fosse treinado por Saul. Quem olhava a história, quem lê a história pensa, mas que homem terrível, tinha hora que ele queria cravar Davi na parede com uma lança. No entanto, ele era o instrumento que Deus estava usando para preparar Davi para chegar ao trono. Queridos, Davi, no seu primeiro estágio, estava cuidando das ovelhas lá no campo. Depois ele se apresenta como músico, adorador, estava sendo treinado. Tocava para as ovelhas não davam glória igual o povo dá glória aqui, mas ele tocava para as ovelhas lá. E alguém ouve Davi tocando. E quando Saul estava perturbado por um espírito maligno, um servo de Saul disse: eu conheço um jovem que toca bem, é sisudo em palavra, é de boa aparência, e o Senhor é com ele. Deus está te vendo.
Você não está no anonimato. Deus tem fechado os olhos dos homens, porque Ele está tratando o teu caráter, Ele está te moldando, mas em um milésimo de segundo, Ele pode abrir os olhos das pessoas que estão à sua volta, e elas vão ver o seu talento, a sua habilidade, e você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Não tem nada a ver com as pessoas que estão à sua volta. Deus está tratando você. Diga: Senhor, me ensine a aceitar o teu processo de tratamento na minha vida. Porque quando essa prova passar, Senhor, eu vou te glorificar em voz alta e todo mundo saberá que foi o Senhor que fez. E é coisa maravilhosa. A prova, então, ela tem um propósito pedagógico. Ela vem para nos ensinar, para nos fazer crescer. E Deus nessa noite te chama para crescer. Você já nasceu, você está se desenvolvendo, mas agora é o processo de maturidade. Jovens, quando estão com 16, 17 anos, dizem assim: não vejo a hora de completar 18. Não é verdade? A maioria. 16 anos já começa a sair o bigode ali, e ele começa a falar grosso. Né? Fala fino, fala grosso. Espera chegar aos 18. Às vezes ainda não tem nem 18. E aí ele já pensa que cresceu, mas quando ele acorda, ele viu que ele só estava atravessado na cama, porque crescimento é um processo. E aí quando chega a 18, vem a responsabilidade. O papai diz: agora, meu filho, então, você já tem 18 anos, arrumar um trabalho, começar a organizar a sua vida. E aí vem as responsabilidades, aí vem os boletos, vem as cobranças. E ele diz: ah, quem me dera voltar aos meus 15 anos. Só que é tempo de amadurecer, é tempo de crescer, é tempo de você surfar em outra praia agora, porque aquela já passou. Agora, meu amigo, vai para Mar Alto e pede para Deus te guiar e te cuidar ali, porque é você e Deus. Tem coisas que nós podemos fazer pelos nossos filhos, mas tem coisas que é com eles e Deus. A partir daquele momento você não pode colocar sua mão, porque Deus vai estar tratando e trabalhando. Para nós nos tornarmos maduros, nós precisamos vencer algumas guerras que nós temos. Existem 3 tipos de guerras que nós travamos diariamente. E 2 dessas guerras são externas, contra o mundo, contra Satanás. Mas existe uma guerra interna, que é contra mim mesmo, contra as minhas vontades, contra aquilo que eu quero. Você pode expulsar o demônio, se você tiver unção, ele vai embora. Você pode fechar os olhos para o mundo e vencer o mundo, mas o maior inimigo que você tem a vencer é o eu, a sua vontade. Sabe, essa guerra que existe dentro de você, que você às vezes levanta assim, enfurecido, e diz: eu queria que tudo fosse diferente, eu queria que o sol brilhasse mais forte para a minha vida. E o outro dia, quando você acorda e se desperta e vê o sol brilhando, você diz: meu Deus, que sol causticante, como eu queria que uma nuvem viesse sobre mim. E você não consegue se entender. Deus hoje te trouxe a esse lugar para te dizer que Ele vai te ensinar a vencer a guerra. Antes de você matar o urso e o leão lá no campo, você vai matar o urso e o leão que está dentro de você. Você vai aprender a dominar os seus sentimentos, as suas emoções, as suas vontades. Você vai aprender a andar de acordo com a regra e o propósito de Deus. O mundo não é um mundo sem regra. Sabe, irmãos, eu não posso fazer tudo por aí e pensar que Deus vai cuidar de mim. Não, se você não andar debaixo da direção de Deus, Ele não tem compromisso com você. Não tem. Existe uma diferença de prova e luta. Prova Deus permite, a luta você puxa com as suas mãos para você. E aí nessa Deus te deixa sozinho, porque foi você que puxou. Até você entender que precisa andar na direção de Deus, você vai lutar muito e vai gastar muito das suas forças.
E aí chega um momento que Deus diz, agora eu vou dar um alívio para ele. Aí ele coloca a mão, a tempestade se acalma, a bonança chega. Acã travou uma guerra com ele. A Bíblia diz que era para entrar na cidade de Ai, destruir a cidade, destruir tudo que tinha lá, e não era para ninguém pegar nada. E Acã viu uma capa, viu algumas coisas interessantes, pegou e escondeu debaixo da sua barraca. E aí, uma cidadezinha insignificante derrotou os soldados que Josué mandou. Era impossível Israel perder aquela guerra, mas por causa de Israel foi derrotado. E Deus agora chega a Josué e disse, há pecado no meio do acampamento. Essa derrota não aconteceu por acaso. Nada das nossas vidas é fruto de acaso. Não existe coincidência, existe cristocidência na nossa vida. Tudo que acontece é resultado das nossas ações. Tudo que acontece é fruto de uma semeadura. Então Deus nessa noite está dizendo ao seu coração, o que você está colhendo foi semeado em algum terreno e precisa ser colhido. Mas existe um propósito de Deus em tudo isso, te ensinar a fazer boas semeaduras para o futuro. É ensinar. Irmão, Satanás ele luta para poder nos levar para um campo em que ele já trilhou por ali, para que eu ache que eu sou alguma coisa e me posicione como tal. Ele disse, eu subirei e farei um céu, um trono maior do que o de Deus. Eu me assentarei acima do trono de Deus. E essa síndrome tem atingido muitos corações. Você sempre quer ser maior do que alguém, mas sempre vai ter alguém maior do que a mim. Eu nunca vou ser maior, você nunca vai ser maior. Isso é uma verdade muito clara. Eu nunca serei maior. Diga para você mesmo agora, eu nunca serei o maior. João Batista apareceu pregando no deserto da Judeia, e as pessoas iam para ele para ser batizado, de repente aparece outro, Jesus, pregando, e os discípulos de Jesus batizando. Chegou alguém e disse, João, tem alguém batizando mais do que você. E ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Quando você entender que você é uma voz que ainda clama no deserto, aí Deus vai fazer na sua vida aquilo que você espera. Você é apenas a voz do deserto. Não é a voz da metrópole. Você é a voz do deserto. Deus vai te levar por lugares que o seu coração ainda não andou, para te ensinar que Ele é Deus, que Ele está acima de todas as coisas. E quando o teu coração estiver pronto, como esteve o coração de Moisés, os primeiros 40 anos Moisés pensou que era. Deus leva Moisés para os segundos 40, no deserto, para ele reconhecer que não era. E quando Moisés reconhece que não era, e se conforma em cuidar das ovelhas do seu sogro, Deus aparece para ele e diz, agora Moisés, você está pronto. Ele diz, Senhor, agora? Eu não sei falar. Eu não sei falar. Mas cadê? Você não era o erudito, formado em toda a ciência do Egito, adestrado para a guerra? Cadê o Moisés? Senhor, agora eu não sei. Ele disse, agora você está pronto. Agora você vai. Vai, porque eu vou te enviar e você vai livrar o meu povo, porque não é na sua força, não é do seu jeito, não é como você quer, não é com as suas armas, não é com o seu braço, porque a Bíblia diz que do Senhor é a guerra e é Ele que peleja por nós, e nós temos que nos calar e reconhecer a sua soberania. Aí Moisés estava pronto. Quando eu não sou mais, Cristo aparece na minha vida. Quando eu deixo as armas naturais, as armas carnais, eu começo a vencer a batalha. Jesus está te chamando hoje para vencer. Jesus está te chamando para vencer.